Boa noite, professor. Meu nome é Rafael Messias Pignaton dos Santos e eu vou apresentar o capítulo 7 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada, que fala sobre strings em C e arrays de caracteres. Aí eu vou compartilhar a tela para que o senhor consiga ver a apresentação dos slides. Bom, nessa apresentação, os principais objetivos são entender primeiro o que que é uma string em C. Aí depois vamos ver como declarar, inicializar e acessar cada caractere dentro da tela, dentro dela, no caso. Também vamos falar sobre leitura e escrita de strings, porque essa parte costuma gerar bastante erro, principalmente quando misturamos scanf, gets e fgets. Além disso, vamos estudar algumas funções da biblioteca string.h, como strlen, STRCPY, extract, strength. No final, a ideia é que fique claro como trabalhar com textos em C de forma correta e segura. E antes de entrar na parte técnica, é importante entender por que estudar strings. Sempre que um programa precisa guardar um nome, uma palavra, uma frase ou uma senha, ele está trabalhando com texto. Só que em C, esse texto não é tratado como um tipo especial. Na verdade, ele é uma sequência de caracteres guardada em memória. Isso dá mais controle ao programador, mas também exige mais cuidado. Um pequeno erro, como esquecer o caractere final ou reservar pouco espaço, pode gerar lixo na tela ou até erro de memória. Então, a ideia central do capítulo é essa: uma string em C é uma sequência de caracteres terminada por contra barra zero. E agora a definição de string em C. Uma string em C pode ser entendida como uma sequência de caracteres armazenada em um vetor do tipo char. Aí, cada posição desse vetor guarda um caractere. Por exemplo, se eu tenho a palavra teste, entre aspas simples, a letra T fica na posição zero, a letra E na posição um, a letra S na posição 2 e assim por diante. Essa lógica é a mesma dos vetores que já estudamos antes. Só que agora cada elemento do vetor é um caractere. Por isso o capítulo se chama Strings de Arrays de Caracteres. Bom, sobre declaração de uma string. Para declarar uma string, usamos o tipo char, o nome da variável e o tamanho entre colchetes. Como, por exemplo, char, nome, 20 entre colchetes. Isso significa que eu estou reservando 20 posições na memória para guardar caracteres. Mas é importante lembrar que nem todas essas posições podem ser usadas para letras visíveis, porque uma delas precisa ficar reservada para o caractere final contra a barra zero. Então, se eu declaro char str 6, eu consigo guardar com segurança até 5 caracteres de texto, porque essa sexta posição fica para marcar o fim da string. E agora falando sobre o próprio caractere, né? O contra barra zero. Esse é um dos pontos mais importantes do assunto. Em C, a string precisa terminar com um caractere especial contra barra zero, o chamado de caractere nulo. Ele serve para indicar onde o texto termina. Isso é necessário porque o vetor pode ter mais espaço do que o texto realmente usa. Então, as funções precisam saber até onde devem ler. Por exemplo, na string oi, temos o caractere O, depois o caractere I e depois o contra barra zero. Sem esse marcador, o programa poderia continuar lendo posições da memória que não fazem parte da palavra, mostrando lixo ou causando erro. Bom, falando agora sobre o tamanho do array e o tamanho do texto. Aqui existe uma diferença importante.
Uma coisa é o tamanho do vetor, outra coisa é o tamanho do texto guardado nele. No exemplo aqui, char str15 igual a teste, o vetor tem capacidade para 15 posições, mas o texto teste tem apenas 5 caracteres. Na memória, depois da palavra, vem o contrabarra zero, e o restante das posições fica sobrando. Por isso, quando usamos o str, o resultado é 5 e não 15. A função mede o texto até encontrar o contrabarra zero, não o tamanho total do vetor. Falando agora sobre inicialização de strings. Existem duas formas principais de inicializar uma string. A primeira é caractere por caractere, usando aspas simples como J, O, A, O, e depois o contrabarra zero. A segunda forma, que é mais prática, é usar aspas duplas, por exemplo, char nome 10 igual a João, entre aspas duplas. Quando usamos aspas duplas, o próprio compilador já coloca o contrabarra zero no final, automaticamente. Por isso, na prática, essa é a forma mais comum, mas é importante diferenciar. Aspas simples representam um caractere, enquanto aspas duplas representam uma sequência de caracteres. Falando agora sobre o acesso de caracteres individual. Como a string é um vetor, podemos acessar cada caractere usando o índice. No exemplo char str6 igual a teste, str0 é a letra T. Se eu fizer printf c str0, o programa imprime apenas esse caractere. Também posso alterar uma posição específica. Por exemplo, se eu fizer str0 igual a L, a palavra deixa de ser teste e começa a começar com L. Isso mostra que a string pode ser manipulada posição por posição, exatamente como um vetor comum. E aqui é uma informação importante, que é não se atribui string com igual. Um erro muito comum em C é tentar copiar uma string usando o operador de atribuição. Por exemplo, fazer str2 igual a str1. Tá errado. Isso acontece porque arrays não são copiados dessa forma em C. O nome do array representa o endereço inicial daquela sequência de caracteres, e não um valor simples. Então, para copiar uma string para outra, precisamos copiar caractere por caractere ou usar uma função própria como strcopy, que é CPY, né? Só que significa copy. É, esse detalhe é muito importante em provas e trabalhos. Caractere por caractere é a primeira forma, né? Nesse exemplo, vemos como copiar uma string manualmente. A ideia é usar um for para percorrer a string de origem enquanto ela não chega no contrabarra zero. A cada repetição, copiamos um caractere de str1 para str2. Depois o laço termina e colocamos o contrabarra zero no final do str2. Esse exemplo é importante porque mostra o que muitas funções prontas fazem por trás. Mesmo quando usamos strcpy, a lógica básica é essa: copiar cada caractere até encontrar o fim da string. Aí, lendo string com scanf. Para ler uma string com scanf, usamos o formato %s. Um detalhe importante é que quando passamos o nome da string para o scanf, não usamos o e comercial. Então fazemos scanf, entre aspas duplas, %s, vírgula, nome.
e não scanf com o e-comercial. A gente não usa. Isso acontece porque o nome do vetor já representa o endereço inicial da string. Mas o scanf tem uma limitação. Ele para a leitura no primeiro espaço. Então, se a pessoa digitar Ana Maria, ele vai guardar apenas Ana. Por isso, o scanf é adequado para ler uma palavra, mas não uma frase completa. Aí, agora a gente fala sobre o getS e o problema de segurança. Uma alternativa antiga para ler frases era a função getS. Ela consegue ler espaços, então se a pessoa digitar Ana Maria com espaço, a frase inteira pode ser armazenada. O problema é que essa função não controla o tamanho máximo da entrada. Então, se o vetor tiver 20 posições e o usuário digitar um texto maior que isso, o programa pode ultrapassar o limite do vetor, causando um estouro de buffer. Por esse motivo, a gente deve conhecer o getchess, porque ele aparece em materiais antigos, mas a prática mais segura é usar o fgets, lendo com fgets, que é a opção mais segura, né? Essa função é a opção mais segura para ler strings, principalmente frases. Ela recebe três informações: o vetor, onde o texto será guardado, o tamanho máximo da leitura e a origem da entrada. Quando estamos lendo do teclado, usamos stdin. Então, no exemplo, fgets nome 30 stdin significa que o programa vai ler uma string para o vetor nome, respeitando o limite de 30 posições. Isso evita que o usuário digite mais caracteres do que o vetor comporta. A única atenção é que essa função pode guardar também o enter, ou seja, o caractere contra a barra n. E aqui estão algumas diferenças, né? Quando você compara, o jets lê até o usuário apertar enter, mas não respeita o limite de tamanho. Já o FGTS lê até o enter ou até atingir o tamanho máximo informado. Por isso, a segunda opção é mais segura. Porém, como ele pode guardar o contrabarra n dentro da string, às vezes precisamos remover esse caractere. Uma forma comum de fazer isso é usando o str CSPN, como por exemplo, nome str CSPN, nome, vírgula. Essa linha procura o contrabarra n, né? E aí encerra a string naquele ponto. Agora falando sobre limpar buffer no teclado. Outro problema comum ao trabalhar com strings é o buffer do teclado. O buffer é uma área temporária onde ficam os dados digitados. Às vezes, quando usamos scanf para ler o número e depois tentamos ler texto, pode sobrar um enter no buffer. Aí a próxima leitura parece ser pulada. Por isso, alguns exemplos usam setbuffer, stdin, vírgula, null, para limpar o buffer antes de ler um caractere ou uma string. Esse cuidado aparece bastante quando misturamos leitura de números, caracteres e textos. Escrevendo strings na tela. Para mostrar uma string na tela, podemos usar printf com formato %s. Por exemplo, printf %s, vírgula, str. Aí imprime a string inteira até encontrar o contrabarra zero. Também podemos usar o fputchess, que escreve uma string em uma saída. Quando queremos escrever na tela, usamos o stdout. O ponto importante é lembrar que não precisamos imprimir caractere por caractere, se quisermos mostrar a string toda. Basta usar o nome da string e o formato correto. Agora falando sobre a biblioteca string.h. Essa biblioteca ela traz funções prontas para manipular strings. Ela evita que a gente precise escrever laços manualmente o tempo todo.
Com essa biblioteca, podemos medir o tamanho de uma string, copiar uma string para outra, juntar textos e comparar strings. Mas todas essas funções dependem do contrabarra zero para funcionar corretamente. Se a string não estiver terminada da forma certa, essas funções podem ler posições indevidas na memória. A função strlen serve para descobrir o tamanho do texto armazenado em uma string. Nesse exemplo, quando fazemos o strlen, o resultado é 5, porque a palavra teste tem 5 caracteres. O contrabarra zero não entra nessa contagem. Então, mais uma vez, é importante separar a capacidade do vetor do tamanho real do texto. O vetor tem 15 posições, mas o texto guardado nele tem 5. A função strcpy serve para copiar uma string para outra. Isso significa que o conteúdo da origem será copiado para o destino, incluindo o contrabarra n final. Um erro comum é inverter a ordem dos parâmetros. O destino sempre vem primeiro. Também precisamos garantir que o vetor de destino tenha espaço suficiente para receber todo o texto. Se não tiver, pode ocorrer estouro de memória. Bom, a função strcat serve para concatenar, ou seja, juntar uma string no final de outra. No exemplo, o str1 começa com bom e str2 contém dia. Aí o conteúdo do str1 passa a ser bom dia, depois de extract str1 e str2. Então, o destino é modificado. O cuidado principal é que o destino precisa ter espaço suficiente para guardar o texto original. O texto que será acrescentado e o contrabarra zero no final. Se não houver espaço, o programa pode dar erro. Bom, para comparar as strings em C, não usamos o duas vezes igual. A gente é outro erro comum, mas a gente usa str1 duas vezes igual a str2, o programa ele vai comparar endereços de memória e não o conteúdo dos textos. A forma correta é usar o strcmp. Essa função ela retorna zero quando as duas strings são iguais. Por isso, no exemplo, a condição correta é strcmp a, b, duas vezes igual a zero. Também é importante lembrar que a comparação diferencia maiúsculos de minúsculos. Então, casa com C maiúsculo e casa com C minúsculo são consideradas diferentes. Bom, aqui é um resumo das funções principais. A- é, o strlen mede o tamanho do texto. strcpy copia uma string. strcat junta uma string no final de outra. E strcmp compara duas strings. Essas quatro funções já resolvem muitos problemas básicos envolvendo texto em C. Em- Aqui a gente tem um exemplo completo. É, a gente tem um pequeno cadastro que lê o nome da pessoa. Primeiro declaramos o vetor nome com tamanho 40. Depois usamos o fgets para ler o nome com segurança. Em seguida, removemos o contrabarra n que pode ter sido armazenado. Por fim, o programa ele imprime uma mensagem usando o nome e mostra quantos caracteres ele possui usando o strlen. Esse exemplo junta várias ideias importantes: leitura segura, remoção do enter e o uso de função biblioteca string.h. Aqui a gente tem um exemplo de comparação de senha. Comparar uma senha digitada pelo usuário. A senha é lida com o fgets, depois removemos o contrabarra n e
então usamos o strcmp para comparar com a senha correta, que no exemplo é ABC123. Se strcmp retornar zero, significa que as strings são iguais, então o acesso é liberado. Caso contrário, o programa mostra senha incorreta. O importante aqui é entender que a comparação correta de textos em C deve ser feito com strcmp, não com duas vezes igual. Aqui são os erros principais. O primeiro é esquecer o espaço do contrabarra zero. Se quero guardar uma palavra de 10 letras, eu preciso de pelo menos 11 posições. O outro é usar o e comercial como string no scanf. Quando o correto é passar apenas o nome do vetor. Também é comum tentar copiar str2 igual a recebendo str1. É, ou concatenar strings sem garantir espaço suficiente. Outro detalhe importante é lembrar que o fgets pode guardar o contrabarra n, então às vezes é necessário remover esse caractere. Bom, para fixar strings, existem alguns exercícios clássicos. Um deles é contar caracteres sem usar strlen, que ajuda a entender como percorrer a string até contrabarra zero. Outro é imprimir a string de trás para frente. Também podemos verificar se uma palavra é palíndromo, ou seja, se ela continua igual quando lida ao contrário. Outros exercícios são contar vogais, substituir caracteres, verificar se uma string está dentro de outra e implementar o código de César. Em quase todos esses exercícios, a estratégia começa com um for percorrendo a string até str não igual a contrabarra zero. Bom, e para finalizar, os pontos principais são esses. Em C, string é um array de char. O fim do texto é marcado pelo caractere contrabarra zero. O scanf lê palavras, mas para a frase é melhor usar o fgets, porque ela respeita o limite do vetor. Para escrever strings, usamos printf com porcentagem %s ou funções como fputs. A biblioteca string.h facilita a manipulação de textos com funções strlen, strcpy, strcat e strcmp. E principalmente trabalhar com string em C exige cuidado com o tamanho do vetor. E bom, essa foi a apresentação. Agora eu vou compartilhar a tela do CodeBlocks, que é a resolução dos exercícios. Bom, agora partindo para a parte dos exercícios, né? O primeiro exercício fala o seguinte: faça um programa que leia uma string e imprima na tela. No primeiro exercício, a ideia é apenas ler uma string e imprimir na tela. Aí, para isso, eu declarei um vetor de caractere chamado str com tamanho 100. Depois eu usei o fgets para fazer a leitura, porque ele permite ler frases com espaço. Em seguida, remover o enter, que o fgets pode guardar usando o strcspn. Aí, por fim, eu imprimi a string com printf usando o porcentagem %s. Exercício 2 fala o seguinte: faça um programa que leia uma string e imprima as quatro primeiras letras dela. No segundo exercício, o programa precisa imprimir as quatro primeiras letras da string. A leitura é feita da mesma forma, com fgets. Depois disso, eu usei um for começando em zero e indo até quatro posições. Também coloquei a condição stri sendo diferente de contra barra zero, para evitar erro caso a pessoa digite uma palavra com menos de quatro letras. Aí dentro do laço eu imprimo cada caractere com porcentagem C. Questão 3 fala o seguinte: sem usar a função S, faça um programa que leia uma string e imprima quantos caracteres ela possui.
Bom, eu fiz a contagem manualmente. Eu criei a variável count, começando em zero, e percorri a string com for até encontrar o contra barra zero. A cada caractere encontrado, eu incremento o contador. Aí, quando o laço termina, o valor de count representa a quantidade de caracteres da string. Questão 4. Faça um programa que leia uma string e imprima de trás para frente. Primeiro, eu descubro o tamanho da string manualmente, usando um while até encontrar o contra barra zero. Depois, eu uso um for, começando da última posição válida, que é tamanho menos um. E vou diminuindo até chegar em zero. Assim, os caracteres são impressos do final para o começo. Questão 5. Faça um programa que leia uma string e a inverta. A string invertida deve ser armazenada na mesma variável. Em seguida, imprima a string invertida. Aí eu usei uma variável auxiliar chamada aux, né, de auxiliar. O primeiro caractere troca com o último. O segundo troca com o penúltimo e assim por diante. O laço só vai até a metade da string, porque cada repetição já troca dois caracteres. Questão 6. Leia uma string do teclado e conte quantas vogais A, E, I, O, U ela possui. Entre com o caractere vogal consoante e substitua todas as vogais da palavra dada por esse caractere. Afinal, imprima uma nova string e o número de vogais que ela possui. Eu percorro, né, a string com um for e cada posição eu verifico se o caractere é uma vogal. Fiz a verificação tanto para letras maiúsculas quanto minúsculas. Aí, quando eu encontro uma vogal, eu aumento o contador e substituo aquele caractere pelo caractere digitado pelo usuário. A questão 7 fala: faça um programa que lê uma string e imprima uma mensagem dizendo se ela é um palíndromo ou não. Palíndromo é uma palavra que tem propriedade de poder ser lida tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. É, Primeiro eu descubro o tamanho da palavra, depois eu comparo o primeiro caractere com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. Se alguma comparação for diferente, a variável palíndromo recebe zero. No final, o programa imprime se é ou não palíndromo. Questão 8. Construa um programa que leia duas strings do teclado. Imprima uma mensagem informando se a segunda string lida está contida dentro da primeira. Bom, eu percorro a primeira string posição por posição. Em cada posição, eu comparo os caracteres seguintes com os caracteres da segunda string. Se todos os caracteres da segunda string forem encontrados em sequência, significa que ela está contida na primeira. Aí, para marcar isso, eu usei a variável achou. Questão 9. Construa um programa que leia duas strings do teclado. Imprima uma mensagem informando quantas vezes a segunda string lida está contida dentro da primeira. Nesse exercício, a lógica é parecida com a do exercício anterior, só que agora o programa precisa contar quantas vezes a segunda string aparece dentro da primeira. Então, em vez de apenas marcar que encontrou, eu uso uma variável count. Toda vez que o programa encontra a segunda string dentro da primeira, ele soma mais um no contador. No final, imprime a quantidade de vezes encontrada. Questão 10. Escreva um programa que leia uma string do teclado e converta todos os seus caracteres em maiúsculo. O objetivo é converter todos os caracteres para maiúsculo. Então a questão dá uma dica usando a tabela ASCII. Aí as letras maiúsculas vão de 97 a 122 e as minúsculas, perdão. E as maiúsculas correspondem dentes ficam 32 posições antes. Então eu percorro a string e verifico se o caractere está entre 97 e 122. Se estiver, subtraio 32. Assim, por exemplo, a letra A vira A maiúsculo.
Exercício 11. Escreva um programa que leia uma string do teclado e converta todos os seus caracteres em minúsculos. Eu faço o processo ao contrário, né? Agora que eu verifico se o caractere está entre 65 e 90, que corresponde às letras maiúsculas na tabela. Se estiver, eu somo 32. Dessa forma, a letra A maiúsculo vira minúsculo. Os caracteres que já são minúsculos, números ou espaços, continuam iguais. Questão 12. Escreva um programa que leia o nome e o valor de determinada mercadoria de uma loja. Sabendo que o desconto para pagamento à vista é 10% sobre o valor total, calcule o valor a ser pago à vista. Escreva o nome da mercadoria, o valor total, o valor do desconto e o valor a ser pago à vista. Como o nome pode ter espaço, eu usei o fgets para ler a mercadoria. Depois eu usei o scanf para ler o valor. O desconto é de 10%, então eu calculei desconto recebendo valor vezes 0,1. Depois, o valor à vista é o valor total menos o desconto. No final, o programa mostra o nome da mercadoria, o valor total, o desconto e o valor final à vista. Exercício 3. Escreva um programa que recebe uma string S e dois valores inteiros não negativos I e J. Em seguida, imprima os caracteres contidos no segmento que vai de I a J da string S. A ideia é imprimir os caracteres que estão entre essas duas posições. Depois de ler a string e os valores, eu usei um for começando em i e indo até j. Também coloquei a condição s, entre colchetes k, diferente de contra barra zero, para não passar do fim da string. A cada repetição, o programa imprime um caractere daquela posição. Exercício 14. Código de César é um tipo de substituição, né? Por exemplo. Escreva um programa que faça o uso desse código de César para três posições. Entre com uma string e imprima a string codificada. É, Aí eu fiz o seguinte, eu percorri a string caractere por caractere. Aí se for uma letra minúscula, eu somo 3. Se passar de Z minúsculo, subtrai Z 26 para voltar ao começo do alfabeto. Fiz a mesma lógica para as letras maiúsculas, espaços e outros caracteres continuam iguais. Questão 15. Escreva um programa que leia duas strings e as imprima em ordem alfabética, a ordem em que elas apareciam em um dicionário. No último exercício, o programa lê duas strings e imprime em ordem alfabética, como apareceria em um dicionário. Para comparar as strings, eu usei a função strcmp da biblioteca string.h. Aí, se strcmp string str1, str2 for menor que zero, significa que str1 vem antes de str2. Caso contrário, eu imprimo str2 primeiro. Esse exercício é importante porque mostra que não devemos comparar strings com o dois iguais, e sim com strcmp. Bom, esse foi o vídeo, né? E obrigado, professor. Boa noite. Até mais.